Bora, galerinha! Fala, pessoal! Vamos lá, vamos entrando na nossa live. Sejam todos bem-vindos a mais uma live hoje. Ei, meu amigo Adalberto, tem que focar, né? Bora lá. Diminui aí, Vieira, que eu tô escutando tudo. Fala, meu amigo! Fala, doutor. Pô, cara, que E aí? massa! Seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, prazer estar aqui fazendo essa Pessoal, live aí. antes de mais nada, deixa primeiro, né, ele se apresentar. Felipe, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho de como é que tu começou, quais são os teus títulos hoje no Jiu-Jitsu. Fala um pouquinho pra galera te conhecer. Então, galera, sou atleta de jiu-jitsu, atual campeão mundial duas vezes, né, 2018, 2019, e campeão absoluto da DCC 2017, né? Acho que são os maiores títulos aí, se É for isso aí. selecionar. Não é pouca coisa não, né, irmão? Ô, Simon, atende ali, ó. Irmão, seguinte, eu acho que como tem um público muito forte aí que te segue, que te acompanha, que é a galera do Jiu-Jitsu, eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho sobre teu camp, né, de preparação, como é que funciona da pré-temporada até durante a temporada também, o que é que tu vem fazendo, como é que tu se planeja, como é que ficam os teus treinos, a intensidade, o volume, a frequência desses treinos. E aí a gente pode falar um pouquinho depois do trabalho que a gente tem feito contigo também e do que a gente vai fazer contigo daqui para frente. Sim. Então, geralmente eu começo o camp mais ou menos umas 10 semanas, né, antes do evento, varia um pouco de 10 a 12 semanas. Mas estou sempre treinando o ano inteiro, né, mesmo fora de Sim, camp. Jiu-jitsu é um pouco diferente assim de atleta de MMA, por exemplo, que geralmente faz um camp e depois fica paradão mesmo, né? Jiu-jitsu você está sempre treinando. sim. Então, o camp do campeonato, como o Mundial, um campeonato mais importante, é isso, de 10 a 12 semanas, né, constituído mais ou menos em 3 treinos por dia. Isso inclui o jiu-jitsu, a parte física, né, que seria uma musculação ou Uhum. uma preparação física, um circuito, e uma parte técnica também, que é o que a gente chama de drill, né, De que mais de é posições, enfim, exatamente, mais de posição, repetição. repetição de posição, mas eu tento fazer mais ou menos essa média aí de 3 treinos por dia nesse camp. Começando um pouco menos, né? Como é a primeira semana ali, começo fazendo de 1 a 2 treinos por dia, aí na segunda Aí vai semana evoluindo. praticamente 3 treinos todo dia, até que chega um momento ali que 3 treinos por dia fica. Seu corpo já está acostumado, né? E consegue manter essa frequência. Esses três treinos, Felipe, eles chegam a ser mais ou menos até quantas semanas antes do próprio campeonato? Porque tem uma fase de polimento que você passa Que também, eu né? gosto mesmo, assim, de treinar, porque na semana do campeonato você praticamente não treina, né? Sim, sim, sim. Treina pouco ali, diminui bastante o volume. Então eu gosto de ficar pelo menos 60 dias, né? São 8 semanas, treinando essas 3 vezes por dia. Nessa intensidade, né? Então, se você colocar aí na semana do campeonato, seriam 9, aí mais 1 ou 2 semanas ali para acostumar, seriam mais ou menos isso, 10, 11 É, semanas. Acho que é o suficiente, entendeu? sim. Uma coisa que foi até um motivo de preocupação minha, né, cara, quando a gente começou a fazer esse trabalho contigo, foi a questão imunológica também, né? Tu vinha de Sim, algumas crises de garganta, e etc e tal, que isso eram coisas muito recorrentes. Uma coisa sim. que eu sempre comento, cara, é que esse aumento abrupto de intensidade, muitas vezes ela gera isso, porque o teu corpo ele não está acostumado, por exemplo, com aquela intensidade, porque já fazia um tempo que tu não treinava naquela intensidade, e aí quando vê, Aham. tu tem um grande volume, tu tem uma grande intensidade de treino. E isso Foi. faz com que o teu corpo, na verdade, perceba um mecanismo de estresse, né? E que aumente os níveis de cortisol, fazendo com que você tenha algumas alterações imunológicas por conta disso. E uma coisa Uhum. muito importante frente a esse contexto todo é que algumas estratégias nutricionais elas são muito importantes para maximizar os seus processos imunológicos, tanto da tua imunidade que a gente chama de imunidade inata, que é aquela imunidade que agride rapidamente ali um vírus
uma bactéria, alguma coisa do tipo, como a gente fala da tua imunidade adquirida também, que é uma imunidade mais específica, que você já gera anticorpos contra um vírus, contra uma bactéria. Então, Sim. esse contexto de suporte imunológico da gente da nutrição esportiva é uma coisa muito forte em relação ao atleta de alto rendimento também, como é o teu caso. Não, pois é, e é uma das coisas que eu mais, né, sempre precisei, né? Porque eu tive esse problema das Valeu, amígdalas, Samuca. Samuel aí de que... Segredos da Audiência. Ó, não... fala, Samuca, abração. Mas eu tive esse problema da amígdala e, assim, eu tava ficando com a amidalite recorrente. Qualquer coisinha, assim, que eu começava a treinar forte, às vezes não era nem mesmo a intensidade, eu viajava ou dormia mal Alterações os de 2 dias temperatura. seguidos. Já era um negócio que realmente era um problema ali da amígdala, da recorrência de antibiótico e tudo. Eu tava ficando com a Isso, amidalite isso muito isso é uma coisa frequente. muito engraçada, cara, porque o uso frequente de antibióticos, ele, na verdade, ele destrói boa parte das tuas bactérias benéficas do teu intestino, né? Você sai Uhum. matando tudo ali. E aí, às vezes, você tem uma alteração das concentrações de IgA. Esse IgA é produzido no teu intestino e é o principal anticorpo que faz a nossa defesa do trato respiratório superior. E o engraçado é Aham. que não só o antibiótico, a recorrência do antibiótico, mas quando você dorme menos do que 6 horas por dia, a sua capacidade de reagir a infecções, ela fica completamente reduzida. Isso somado a Entendi. treino de alto volume, de alta intensidade, que é o que tu faz, aí era o que estava Uhum. causando essa recorrência, né? É. Doutor, aproveitando de fazer umas 2 perguntas que eu sempre acho que o pessoal aí, atleta, acho que tem essa curiosidade. Em relação a horas de sono, né? Eu vejo já escutei muito o pessoal falando que você tem que dormir no mínimo 8 horas por dia, que não é Uhum. bom dormir mais de 9 horas por dia, algo do Legal tipo. também. Sim, sim. Como que é em relação a isso? Tem realmente um número ideal de horas para dormir assim? Como Cara, que tem. um O que é que a horário? gente, o que é que a gente vê, tá? Tem muito relato de paciente, tem muito relato de atleta que diz assim, Daniel, mas quando eu durmo, por exemplo, 6 horas por dia, eu me sinto bem. E aí tu vai olhar, por exemplo, no exame, aí você tem algumas alterações da privação de sono. Então, por mais que a pessoa se sinta bem, você vê algumas alterações ali. E muitas vezes ela não nota que algumas dessas alterações podem ser por conta da falta de sono, como, por exemplo, uma questão imunológica. Ela diz assim, Uhum. tô bem, tô me sentindo bem para treinar, para fazer minhas atividades do dia a dia, Rotina tá normal? mas ao mesmo tempo, o tempo inteiro o cara está susceptível a infecções respiratórias, como era no caso do teu caso, né? Uhum. Então, a gente preconiza, cara, realmente de 7 a recomendação de atleta do American College of Sports Medicine é de 7 a Aham. 9 horas para o atleta, tá? Atleta 7 a profissional. 9 horas. E uma coisa mais interessante ainda, cara, é que é o seguinte, quando você pega essas 7 a 9 horas e você tem algum cochilo depois de algum treino, você melhora a sua motivação e a sua capacidade de treinabilidade depois de um cochilo após o primeiro treino. Por exemplo, Uhum. tu vai fazer o teu treino de manhã, né? Sim. E aí logo depois tu volta, almoça. Se tu consegue tirar um cochilo ali e Aham. acordar de novo, De cara, quanto tempo, assim, esse cochilo? aí é engraçado isso. Não pode passar de 1 hora e 20 minutos. Entendi. Porque Se senão você passar, começa. já é ruim. Aí já começa a ficar mais preguiçoso. Isso aí é Ah. impressionante, né? E Então, o legal é que isso melhora, cara, a taxa de ressíntese de glicogênio. Eles pegaram atletas em 2 situações diferentes. Colocaram o atleta para dormir, né, depois de uma ingestão de carboidrato, e colocaram o atleta para não dormir. Quando aham. você dormia, que você acordava e ia treinar 1 hora depois, você tinha maior quantidade de carboidrato no seu músculo. Olha que incrível. Ou seja, o jiu-jitsu, cara, é um esporte que a predominância dele é anaeróbica. Por quê? Porque você tá o tempo todo ali aeróbico, tal, pá, por exemplo, tu tá numa meia guarda, tu tá pensando o que é que tu vai fazer. Do nada tu vai lá e pum, vai explodir. Ou seja, é uma coisa muito explosiva. Então, é um tipo de energia que é um sistema energético muito rápido. Você tem 2 sistemas Aham. energéticos muito fortemente envolvidos no jiu-jitsu, que é o sistema ATP-CP, que é por isso que o atleta de jiu-jitsu ele tem um benefício muito grande da creatina, né? E também Uhum. o atleta de jiu-jitsu ele tem um benefício muito grande
da alta quantidade de carboidratos ofertada ali na dieta. Muitas vezes você tem uma certa dificuldade de ofertar esses carboidratos porque a galera não bate o peso, né? Que era aquela questão que eu tinha comentado contigo da estratégia, da gente ficar um pouco mais baixo do peso ali que você pesa, fazer uma carga de carboidratos, chegar no peso com os estoques muito bons de carboidratos. Então, para responder e para voltar à tua pergunta, cara, 7 a 9 horas e o cochilo também entre os treinos é muito importante. Tá. Mas só um adendo, a cafeína pode prejudicar isso, tá, Príncipe? Então, o uso de pré-treino e de café mesmo, propriamente dito, antes desse primeiro treino, talvez não fosse tão interessante. Talvez fosse mais interessante para o segundo treino. Porque você já acorda descansado da noite de sono. Não vai... é mais ali quando você está na baixa para dar um ânimo ali, um pump, né? Vai treinar, perfeito. Porque tem uma coisa, porque a cafeína, cara, ela aumenta a ressíntese de carboidrato no músculo. E aí muita gente faz isso quando tem um espaço curto de treino. Por exemplo, tu vai treinar, e aí 3 horas depois tu vai fazer algum outro treino. Vale a pena você fazer uma dose mais alta de cafeína junto com a ingestão de carboidratos. Calma aí, como que é? Você vai isso no segundo treino? Isso. Por quê? Porque quando você tem um espaço muito curto de treino, por exemplo, vamos dizer que teu treino da noite, por exemplo, nesse dia fosse o treino mais pesado. E aí tu acabou de treinar ali de tarde, e aí eu te dou uma dose de cafeína no pós-treino, junto com carboidrato, para você melhorar a sua ressíntese de carboidrato no músculo, para de noite tu treinar com os estoques mais altos. Logo após o segundo treino. Logo após o segundo treino. Entendi. Só que a tolerância, é isso que eu falo, cara. A nutrição esportiva ela é muito personalizada e muito personalizável, tá? E olha que interessante. Só que existem os metabolizadores rápidos de cafeína, existem os metabolizadores lentos de cafeína. Se eu te der uma cafeína e tu for um metabolizador lento, essa cafeína que eu te dou de tarde pode atrapalhar teu sono no período noturno. Entendi. Isso é de cada pessoa. Isso é variável de cada pessoa. Tem gente que... Pois é, eu tenho um negócio com sono, até do apelido, né? Mas não é por causa disso, não. Mas, assim, eu pensei que preguiça era porque tu tava ali de boa, na maior tranquilidade, enquanto tu... Não, era porque quando eu comecei eu era gordinho, preguiçoso mesmo. É mesmo? Gostava mais da resenha do que treinar, entendeu? E a galera do jiu-jitsu me chamava de bolacha, cara, porque eu ficava pulando o exercício do início ali, porque eu só queria saber de bolar. Bolar é que eu gostava. Aí eu tava comendo bolacha. Eu tava comendo bolacha no banheiro, aí, enquanto a galera tava fazendo. Se fosse aqui, então, o seu ia ser preguiça. Você tá na mesma da minha. É mesmo. Ia ter o mesmo apelido. Mas o meu... assim, eu tenho um negócio que eu sempre tive muito sono. É muito sono mesmo, entendeu? Até honrou o apelido, mas não é por causa disso. Mas, assim, eu geralmente durmo tarde, durmo 1, 2 horas, assim. E se deixar, doutor, eu durmo 12 horas, entendeu? Assim, apagado, sem mexer. Eu já até quis fazer, às vezes, algum exame, ver se é alguma... Polissonografia é o nome do exame. Pô, vou até anotar aqui. Mas isso, será que pode ser... Isso é normal? É de cada um mesmo? Cara, legal. Assim, o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu durmo só realmente às 8, 9 horas, ou posso dormir? Não, isso é uma coisa que é bem legal. Olha só, 2 coisas que a gente sempre faz com atleta. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com atleta é reserva de sono. Como assim? Por exemplo, às vezes por conta da tua rotina ali ao longo da semana, tu não consegue, por exemplo, dormir aquela quantidade de horas que tu gostaria, certo? Você tá me vendo aqui? Acho que minha tela... Tô não, agora eu tô. Tá, não? Tá. Calma aí, por exemplo, acho. Vai lá. Foi? Travou? Travou, galera? Não. Deu uma travada aqui, acho que voltou. É porque minha tela tá travada, eu não consigo ver o comentário. O Rominho tá falando alguma coisa aqui. A galera tá comentando. O Rômulo tá dizendo aqui que queria dormir 12 horas, que nem tu. Ele é o oposto, ele dorme 5 por dia. Eu queria ser o meio termo entre eu e o Rominho. Tá dizendo aqui que qualquer lugar que tu encosta, tu dorme. Isso é perigoso, hein, irmão? Pior que é verdade. Não, ele tem um álbum no celular dele só eu dormindo, da época que eu morei lá com ele. Mas pior que é assim, eu parei em qualquer lugar na cadeira aqui, se deixar, daqui a pouco eu tô dormindo, entendeu? Qualquer lugar, eu durmo muito fácil.
Muito fácil mesmo. Cara, existe uma doença chamada narcolepsia, tá? Essa Uhum. narcolepsia, na verdade, ela é uma doença, mas, tipo, com certeza não deve ser o teu caso, que ela é muito rara, mas que é o indivíduo tá aqui, por exemplo, em qualquer situação, às vezes até numa situação que não tenha nada a ver ele dormir, e ele não consegue segurar o sono. Você realmente não consegue, e aí você dorme. Né? Essa é a narcolepsia, Aham. mas eu acho que não seja o teu caso, não. Isso é igual daquele filme lá do Mr. Bean, né? Que ele foi abrir o Isso, prêmio lá e dormiu no isso, armário. exatamente, pronto. É uma parada daquela Aham. ali, Não, não, entendeu? a meu não tá desse nível, não. Não. Aí, cara, uma coisa que eu ia te dizer, o que é que a gente tem que perceber aí? Parâmetros clínicos e parâmetros bioquímicos e parâmetros de performance. Por exemplo, vamos dizer que o teu primeiro treino da manhã seja 10 horas da manhã. E aí a gente te compara, por exemplo, tu dorme 12 horas, certo? Aí tu passa a semana inteira dormindo 12 horas. E vê como é que foi o teu rendimento. E o ideal é que a gente tenha testes específicos para ver como é que foi o teu rendimento. Por exemplo, tu fez 8 bolas com 8 faixas pretas bons que tu sempre bola e tu rendeu muito bem? Perfeito. Na próxima semana, eu pego, por exemplo, esse teu sono e eu privo ele. Quando é 9 horas, por exemplo, eu peço para a tua secretária te acordar, ou para a tua mãe, ou para a tua namorada te acordar, alguma coisa do tipo. E aí ver como Ah, foi o teu rendimento em relação a isso aí. Se notar que entendi. teve algum tipo de alteração, cara, eu sou um cara que eu sempre respeito o corpo do meu paciente, do meu atleta, de quem é que eu esteja Uhum. tratando. Se for a tua necessidade essas 12 horas, a gente vai ficar com essas 12 horas. Não, não, 12 horas que eu falei é assim, se eu não Tu tiver, conseguiria, né? geralmente não, geralmente eu durmo é 9, entendeu? É, 10 horas, mas se não, deixasse, tipo 9 tá assim, lindo, cara. 9 tá lindo. tá, Pô, tá não, fantástico. beleza. Até porque, cara, quando a gente fala de, assim, óbvio, né? A gente sabe disso e a gente tem muito cuidado quando a gente está trabalhando com um atleta profissional, como é o teu caso, com a questão do doping também, né? Então, assim, a gente não Uhum, pode usar nada ali que seja fora da organização, enfim, né, que esteja ali sim. respaldando. E por conta disso, a gente tem que fazer tudo de forma natural para que o teu corpo ele aumente o máximo possível os hormônios. Por exemplo, quando eu estou falando de um atleta de jiu-jitsu, é uma situação de luta ou fuga. É o teu que está na reta. Ou é tu ou é ele. Sim. Então tu tem que ganhar. É, o esporte Isso individual, né? é um esporte individual. Então isso requer um pouco mais de atenção. O jiu-jitsu, queira ou não, requer um pouco de agressividade. Então, quanto mais alto a tua testosterona tiver do ponto de vista de natural, melhor. Uhum. E a redução, né, como teu brother falou aí, o Rômulo, de 6 horas a menos por dia de sono, já cai mais ou menos em 14 a 19% os níveis de testosterona, cara. Entendi. E tem uma coisa também que é interessante. O aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele está muito elevado, eu acho que o estresse ele é necessário. Mas quando É ele está muito normal em elevado, época de treinamento, é né? normal, é Vai normal. subir, né? Não tem jeito. Mas a gente minimiza isso, cara, através da ingestão adequada de carboidrato, por exemplo, no período do café da manhã e principalmente em todos os pré-treinos. Tanto que foi exatamente isso que eu fiz com aquela estratégia lá que a gente utilizou contigo. Não sei se tu lembra, Sim, né? sim, eu lembro. Mas Aham. eu tive uma distribuição de carboidrato mais ao longo da manhã, mas eu principalmente me preocupei tanto com o carboidrato do pré e pós-treino, do pré e pós-treino. Por quê? Porque isso minimiza o aumento do cortisol. E fora isso, a gente utilizou duas ervas, cara, que é a ashwagandha e a rhodiola rósea, que elas têm a capacidade de melhorar a tolerância ao estresse do atleta. E são Uhum. coisas assim que têm uma comprovação científica fantástica, por isso que a gente utilizou. Sim. E, doutor, qual você falou de creatina, né? Que seria um suplemento muito bom para atleta de jiu-jitsu, assim. Qual você acha que seriam os principais suplementos que você indicaria para um Nossa, atleta de bacana demais. jiu-jitsu? E como que Bacana você demais. acha? Deixa eu primeiro te fazer uma explanação antes de entrar no suplemento, tá? Aham. Cara, qualquer tipo de atleta, isso eu tô falando que eu cuido de ti, cuido do Medina, cuido da galera do UFC, qualquer tipo de atleta. A primeira coisa que a gente tem que ter, cara, é uma alimentação que vá restabelecer as reservas daquilo que você gastou, tá? Por exemplo, Uhum. nesses teus 3 treinos por dia, sabendo do teu peso e sabendo da tua altura, cara, a gente vai bater mais ou menos aí umas 5.200 calorias. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não te ofertar essas 5.200 calorias, sabe o que vai acontecer?
Eu posso te dar creatina, tu não tem uma melhora de performance tão boa. Eu posso te dar beta-alanina, tu não tem melhora de performance tão boa. Eu posso te dar qualquer outro suplemento que melhore muito a Eu teria performance. que ingerir esse número de calorias, né? Isso, a primeira coisa, cara, É a primeira coisa. é não estar em balanço energético. Ô, Felipe, a Carol botou aí 5.200 calorias. Fala aí qual é o teu peso e tua altura aí pra ela. Tô com 188, tô mais pesadinho agora, né? Essa quarentena, tô com 98. Né? Quase 100 quilos. 97, Então é isso. 98. Imagina, um cara de 98 quilos treinando 3 vezes por dia. É isso mesmo, né? Então, mas geralmente em época assim eu fico com 94, na época que eu tô treinando. E uma coisa que eu tenho pedido muito ao Felipe é o seguinte: é a gente não se distanciar muito da categoria que ele vai lutar, né? Por mais que, por exemplo, tenha um ADCC que ele vai lutar um pouco mais pesado, etc e tal, mas que a gente não se distancie muito do peso da própria categoria dele. Por quê? Porque você tem vários efeitos deletérios da perda de peso em relação à sua própria performance, né? É isso que a gente tem conversado bastante. E no caso da perda de peso, por exemplo, que a maioria dos campeonatos de jiu-jitsu, você pesa ali e já luta logo a seguir, né? Qual seria o peso limite que você acha assim que daria para perder, entendeu? Por exemplo, Cara, se eu peso fantástico. 98, quantos quilos que você acha que não atrapalharia tanto a performance, entendeu? Pronto, fantástico. Olha só, qual é a ideia, tá? É no máximo por semana, e a recomendação também do American College of Sports Medicine. A recomendação máxima, você perder entre 500 a 700 gramas por semana. Se você perder mais do que isso, você tem uma grande queda de performance. Então é por grande semana, queda de performance. nem questão por de semana. quilo total, né? Não é questão de quilo. Então, por exemplo, se tu disser assim, Dani, pô, cara, tô com 98 quilos, vou precisar lutar com 92. Aí eu digo assim, beleza, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo e vou dizer assim, vamos fazer isso em 8 semanas. Por quê? Porque o que é que eu vou fazendo? Eu vou pegando a tua dieta e eu vou reduzindo ela de forma gradativa, né? Até brinco chamando essa dieta, que é uma dieta de escadinha. Quem falou do Herbert aí tá só 6-1, tá? Vai demorar pra ele chegar aí. Vai mesmo, viu? E o Gordon vai ficar 3-0 também, que a gente vai ganhar daquele falador. Se Deus quiser. Ei, eu acho que o Felipe é muito tranquilo, cara. Eu fico mais empolgado do que ele. Esses dias rolou umas provocações aí. Eu vi, você mandou mensagem na hora, né? Eu disse assim, irmão, tu não quer que eu dê uma pisa nele aqui, não? Eu dou umas porradas nele por ti. Eu me queimei mais do que tu, cara. Tu é muito tranquilão, velho. Tô acostumado, né? Tem que levar na boa. É isso aí. Então, irmão, aí uma coisa que tu perguntou de suplemento, né? Os principais suplementos para o atleta de jiu-jitsu, no geral, né? Eu gosto muito de fazer coisas específicas, né? Como foi o teu caso, né? A gente fez coisas específicas para imunidade, para controlar o cortisol, entre outras coisas. Mas para mim, no ponto de vista de performance, existem 2 suplementos que melhoram muito assim a capacidade de treinabilidade do atleta de jiu-jitsu. São 3, na verdade. A creatina. Por que da creatina? O que acontece? Existem vários sistemas energéticos no nosso corpo. Quando a gente está fazendo, quando tu está bolando ali no jiu-jitsu, você usa o sistema aeróbico, você usa o sistema anaeróbico e você usa o sistema ATP-CP. O que é esse ATP-CP? O teu músculo ele tem uma reserva de ATP, que é como se fosse uma reserva de dinheiro, para usar de forma rápida. Uma reserva, como se fosse a conta corrente. E tu tem a conta poupança, tá? Que é o glicogênio. Esse sistema ATP-CP é um sistema que tu usa até 10, 12 segundos ali de execução de movimento. Então, por exemplo, é um sistema que tu usa quando tu vai para cima do cara de uma vez, tu pega um single leg, ele fica tentando e tu tentando derrubar ele ali naquele momento ali, 10, 15 segundos no máximo, tá? Ou seja, é um sistema extremamente explosivo. Entendi. Essas reservas, elas acabam rapidamente. Energia, seria, de certa forma... Energia rápida. Energia de forma rápida. Entendeu? Energia de forma rápida. É uma explosão. É um momento que tu tá ali, por exemplo, na guarda e de uma vez tu, pum, pegou o armlock. Até tu finalizar, tu puxando aquela coisa ali toda, é um momento de explosão. Tá. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, cara, essa energia, ela esgota de forma muito rápida. E aí, o que a creatina faz?
A creatina, ela vai fazer exatamente o seguinte, ela vai doar fosfato para esse ATP, que na verdade não é mais ATP, é ADP. Então tu regenera maior a quantidade de ATP quando você faz a suplementação com creatina, tá? Então a suplementação de creatina, ela tanto aumenta a tua força, como ela aumenta a tua recuperação da energia do teu músculo. Então, cara, fantástico a suplementação de creatina para um atleta de jiu-jitsu, tá? E qual seria a dosagem? Aí, legal, falar de dosagem. 5 gramas por dia, você pode utilizar por mais tempo. Uma coisa que eu até te falei também no nosso acompanhamento é que, assim, não é legal você utilizar a creatina, no teu caso, o tempo inteiro. Por quê? Porque eu gosto muito da ideia de eu te dar alguma coisa e tu sentir que o teu corpo, ele tá diferente. Por exemplo, tu vai fazer uma luta aí, sei lá, do Gordon. E aí tu tá treinando ali e tal, tá se sentindo bem. Aí eu entro, por exemplo, 20 dias antes com a suplementação de creatina ali pesada e faço uma saturação. Aí tu, caraca, Daniel, meu irmão, tô me sentindo muito forte. Aumentei peso, aumentei carga, aumentei minha recuperação muscular. Né? Isso, pro corpo não acostumar e não pensar que aquela suplementação de creatina é o teu natural. Essa é a minha experiência em relação ao atleta. Do ponto de vista de segurança, segurança você pode utilizar 5 gramas o tempo inteiro. Entendi. Tá? Mas quando for dar essa otimizada para alguém mais ou menos do meu peso, seria 5 gramas ou colocaria uma... Do teu peso eu já faria mais ou menos de 7 a 8 gramas. Entendi. A gente pode fazer por quilograma de peso também, 150 miligramas por quilograma de peso. E tem algum horário melhor para tomar? Cara, geralmente o melhor horário para você tomar a creatina é junto com um carboidrato de mais rápida absorção que você for consumir ao longo do dia. Entendeu? Por exemplo, sei lá, um suco, e aí você joga junto a creatina, uma fruta, aí você joga junto a creatina. Mas o que eu mais gosto mesmo, cara, é no pós-treino. Vou te explicar o porquê. A creatina, ela é, na verdade, formada por 3 aminoácidos, tá? Esses 3 aminoácidos juntos, eles formam a creatina. A creatina, ela é uma partícula muito osmoticamente ativa. Isso significa o quê? Que você consegue colocar ela puxa a água para dentro da célula quando ela entra. E quando você puxa a água, e além dela puxar a água, ela puxa glicose para dentro da célula também. Então, ela estimula ainda mais a ressíntese do teu carboidrato, do teu músculo que tu gastou durante o treino. Isso é importantíssimo. E quanto mais você tiver creatina no músculo, mais ela vai ter esse efeito. Entendi. Então, um pós-treino, né? Logo após. Eu gosto com esse muito. Carboidrato de rápida absorção. Cara, vou te ser bem sincero. Eu sou do tempo de você estudar metabolismo, de você entender o que é que você está fazendo com aquele cara. Por exemplo, se tu jogas ali uma maltodestrina com creatina, perfeito. Eu sou cearense, tá, irmão? Se tu joga um pedaço de rapadura com creatina, porra, bom pra caralho. Falou cabeça chata. Tá né? certo. Vai ser só difícil achar rapadura aqui, né? Não, mas um doce aí, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas, sei lá, uma maltodestrina seria uma coisa super interessante. Aí vamos para outra suplementação. Betalanina. O que é a betalanina? A betalanina, como o próprio nome já diz, é um aminoácido beta, que ele não se mistura com outros aminoácidos por conta da sua estrutura, né? Estrutura química, na verdade. E aí, essa betalanina, ela se junta com outro aminoácido chamado de histidina. Juntos, eles formam um outro composto, chamado de carnosina. O que é que essa carnosina faz? Ela tampona a acidez do músculo. Uma das coisas que impede tu continuar a alta intensidade do exercício e faz tu cansar, faz tu fadigar, é o pH muscular. Ou seja, quando você está utilizando ali o carboidrato para gerar energia, você gera muitos íons de hidrogênio na formação de lactato, né? Tu já deve ter ouvido falar sobre isso. E aí o teu músculo fica muito ácido. O que é que a betalanina vai fazer? A suplementação de betalanina vai fazer? Vai ajudar no processo de tamponamento. E aí, a partir do momento que você tampona mais, você consegue passar mais tempo numa alta intensidade. Então, essa suplementação é capaz de aumentar o teu volume e a tua intensidade de treino. Muito massa, cara. A resistência, digamos assim. Melhorar a tua resistência. E tem uma outra coisa que a gente não utilizou ainda, porque vez passada a gente começou e estava muito em cima do campeonato, eu não queria fazer o teste contigo, mas eu já fiz o teste com vários atletas meus
e que a gente melhorou muito a performance deles, cara. Bicarbonato. Uhum. Bicarbonato. Qual é a ideia do bicarbonato? A betalanina, ela faz esse tampão intracelular no próprio músculo, certo? Uhum. O bicarbonato, ele já faz fora do músculo, é extracelular. Então, se eu juntasse um mecanismo de ação dentro do músculo e fora do músculo, junto com creatina, cara, a gente vai criar um monstrinho. Pô, vou experimentar essa aí, então. Vamos experimentar. É uma fase legal, cara. Por exemplo, agora que a gente vai voltar aí, queira ou não, acabou que a quarentena virou uma pré-temporada também para ti, né? Sim, e aí verdade. a gente vai utilizar dessa pré-temporada para testar algumas coisas. Isso é uma coisa muito importante. Eu vi que tem muito atleta aí. Cara, nunca testar nada próximo de campeonato. Tu nunca vai ver eu testando nada próximo de campeonato contigo. Entendeu? Sim. Nenhuma cafeína. Eu vou chegar para ti e dizer assim, Felipe, vamos tomar cafeína? Uhum. Cara, não rola. Por quê? Vai que aquela dosagem de cafeína que eu utilizei, em vez de ter o efeito que eu queria que ela tivesse, te deixou mais ansioso. Não Sim. quero, não rola. Mas Uhum. aí a gente ajusta a dose, por exemplo, no treino. E aí tu diz assim, cara, Daniel, essa dosagem, outro suplemento, tá? Cafeína. Por quê? A cafeína, o efeito cerebral, tem vários efeitos da cafeína. Perda de gordura, aumento de gasto, entre outras coisas. Uhum. Mas a cafeína, no nosso sistema nervoso central, ela diminui um neurotransmissor chamado de adenosina. Essa adenosina, ela vai se acumulando no nosso cérebro e vai dando preguiça pra gente. Dando preguiça, cansaço, fadiga, vontade de dormir. E a cafeína, ela se liga, na verdade, a esses receptores, impedindo que tenha ação dessa adenosina. Então, tu fica mais em estado de alerta. Então, queira ou não, para o jiu-jitsu, um estado de alerta é interessante. Por exemplo, tu tá aqui treinando com um cara e aí tu, porra, tá o De tempo todo em reação, estado de né? alerta. De chegar e De reação. Ter uma reação aumenta, rápida. e ela aumenta o teu tempo de reação. Inclusive na privação de sono. Se tu privou o sono, eu uso cafeína para melhorar o teu tempo de reação. E aí, por exemplo, a cafeína tá ali no tempo de reação, fez tu perceber que o braço do cara tava, por exemplo, no tatame. E aí, rapidamente, tu vai pegar o braço dele para raspar. Então, ela pode melhorar uma situação como essa, entendeu? Uma velocidade de raciocínio. É muito interessante para vocês isso. Legal. E a cafeína pode ser, assim, 3 vezes ao dia, tranquilo. Não tem nenhum Cafeína pode, limite só que também, não. tem que ver essa questão do sono. O limite da cafeína, cara, vai lá, de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Vamos falar no teu caso aí, pesando 100 quilos, arredondar, seria 600 miligramas. A gente faria ela mais ou menos 2 vezes de 300 miligramas, talvez, 2 tomadas. Entendi. Entendeu? Isso seria o quê? Uns 3 expressos? Não, cada expresso tem 80 miligramas só, cara. Então é bastante coisa. Teria que ser em cápsula mesmo. Entendi. O expresso, em relação à performance, esse café aí, ele já talvez não melhora tanto, não. Não perguntei mais só para ter uma noção assim mesmo. Uma coisa interessante do porquê que eu vi que perguntaram aqui, porquê que eu não testei ainda o bicarbonato contigo, né? 10% das pessoas, quando usam bicarbonato, pelo fato dele dar essa alcalinização, pode ter sintomas de vômito, de vontade de vomitar, enjoo, essas coisas. 10%. O que é que eu tenho que garantir? Que o Felipe Preguiça não faz parte desses 10%. Sim. É isso. Entendeu? Tem que testar antes, né? Porque e a dosagem varia de de 0,3 gramas por quilograma de peso. É uma dosagem bem alta para fazer efeito. Não, legal. Show. Entendeu? Maneiro. O que mais? Vamos falar de que mais? Deixa eu pensar. Eu tinha até... Cara, tem uma coisa para me te perguntar, só que é pessoal. Fala. Manda. Esses dias eu tava assistindo o Rock Balboa, que eu sou fãzaço do Rock Balboa, sabe? Meu irmão, eu boto o Rock Balboa aqui, eu falto destruir a parede. Dá vontade de eu quebrar o Bob ali, o boneco ali. Tô motivadão. Fico motivadão. E uma coisa massa, cara, é que assim, no Rock 3, no Rock 2 ele foi campeão mundial, né, ganhando lá do Apollo. Aí no Rock 3 ele lutou com um cara, com o Negão, só que ele não deu muito de si. E aí ele foi nocauteado no segundo round, né? E antes era muito forte que ele tinha um propósito de ser campeão mundial.
né? Uhum. E ele foi campeão Motivação era mundial. outra. A motivação era outra, completamente diferente. E, cara, quando ele foi campeão mundial, eu notei, a história do cara, né? Eu notei o quê? Que ele, tipo, ficou muito envolvido em comerciais, ele se civilizou demais, como o próprio treinador dele falou. E Uhum. esse excesso de civilização, esse excesso de fama, e etc e tal, acabou Sim. prejudicando muito ele. Porque enquanto o negão lá tava treinando na raça, dando sangue, vendo Uhum. o osso lá com a galera, ele tava treinando num hotel, sabe? Pra tirarem foto dele, pra filmarem ele, etc e tal. Uhum. E aí o cara foi lá e nocauteou ele no segundo round. Sim. E aí, cara, uma coisa que foi muito forte nesse filme foi justamente ele redescobrir o propósito dele, né? Depois que ele perdeu ali o treinador dele, enfim, o treinador dele acabou morrendo, etc e tal. Hoje, Uhum. depois de ter sido campeão mundial, o que é que te motiva? Qual é o teu propósito e quais são os teus sonhos ainda como atleta? Então, eu acho que isso aí realmente acontece, né? Você vê isso não só ali, mas você vê isso realmente com vários atletas. Eu acho que quando você está ali, é muito difícil você ser um atleta de destaque, né? Você tem que dedicar muitos anos, é uma vida inteira para aquilo ali. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive o sonho de ser campeão mundial na faixa preta, né? Então, assim, desde os 15 anos de idade, eu abdicava de tudo, né? Não deixava de fazer um monte de coisa, treinando o dia inteiro, aquela vontade, né, de chegar lá e conseguir. E, obviamente, depois que você consegue, vão surgir algumas coisas que você não tinha, né? Por exemplo, se eu comparar agora o número de coisas que eu tenho para fazer, fora treinar, fora negócio, o número de oportunidades também que aparece, como você está no seminário, Patrocínio, você entre outras coisas. viajar. Patrocínio é um negócio que te tira a atenção ali, mas estou falando, às vezes, uma oportunidade de você dar seminário, por exemplo, né? É uma coisa que eu vi que é muito presente na tua coisa. É muito comum no jiu-jitsu, é muito E comum que no eu jiu-jitsu. ficava torcendo para tu voltar para treinar. Acabou, Meu irmão, acabou o volta, seminário, acabou, volta logo acabou, dessa volta. Grécia, caralho. Volta logo dessa Grécia. Vai treinar, porra. E a própria academia, né, minha também, trabalho, né, essas questões acabam te desviando, não desviando, mas acaba ocupando um pouco do seu tempo, né? É Sim. diferente de quando você é molecão ali, a única coisa que você tem que fazer mesmo é Treinar, 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 a treinar. única coisa que você chega em casa que você pensa é assistir vídeo ali de jiu-jitsu, ver posição, ver quem que são os seus oponentes, e você fica realmente, o foco é maior, né? E à medida Tu que você sente, for tendo. tu sente saudade desse preguiça de alguns anos atrás? E tu às vezes tem, Saudade. tu às vezes tem que se resgatar um pouco nele para Não, poder direto, ter um. direto eu chego e falo assim, agora você é o preguiça de 2000, eu falo com o Rominho, com meus professores e tal, meu irmão, agora você é o preguiça, durante os próximos 4 meses, você é o preguiça de 2011, você é o preguiça de 2012, que era que, tipo assim, meus próprios E pais, né, eu chego e falo com eles, mãe, pai, vocês me ajudam aí, porque eu não vou fazer nada. Esses próximos meses, eu vou ser egoísta mesmo, eu vou pensar só em treinar. Eu quero só treinar, comer e dormir. Eu quero só, já avisa a namorada, mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que. Mas só que antigamente era isso o ano inteiro, né? Era isso o ano inteiro, porque tinha um objetivo ali maior. Obviamente, eu ainda tenho meus objetivos maiores, mas surgiram essas outras coisas. Mas o que eu tento fazer é isso: eu tento pegar essa época, né? Tento não ficar lutando o dia inteiro, porque eu sou muito perfeccionista, então, assim, se eu me colocar para fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Então, se eu me colocar para disputar um campeonato, eu quero treinar o máximo possível, eu quero me dedicar o máximo possível, então eu tento dar uma selecionada mais nos eventos, tento lutar menos para justamente focar no, quando no, nessa época tem um correta, resultado entendeu? melhor também, né? Ter um resultado melhor. Irmão, e Mas, a gente sabe também que tem muita gente mais pesada também do que tu, né? E eu acho que sim. talvez um grande sonho também, assim, de qualquer atleta, por exemplo, no caso de um peso por peso, é você ser campeão de um absoluto também, etc. Exatamente. E isso é Esse é uma. meu.
Isso é uma coisa que te pega, que tu sente isso? Esse é o meu maior sonho, entendeu? Esse é o meu maior objetivo hoje em dia, porque que é o absoluto Tamo junto, viu? do... Vambora. Que é o absoluto do Mundial da IBJJF, né? Que é o único título assim que realmente falta na minha carreira. Eu quero ganhar um Mundial na categoria várias vezes e tal, mas que eu acho que vai ser algo consequência desse meu grande objetivo, entendeu? Quero ganhar o absoluto da DCC de novo, que eu vou ser o único da história, né? Se eu conseguir fazer esse feito, a ganhar o absoluto 2 vezes. E eu quero ganhar esse absoluto da IBJJF, entendeu? Que seria que é o meu maior objetivo. E até por isso que, né, nosso acompanhamento que a gente tem feito e tudo, por isso que eu estou sempre falando com você, quero ganhar peso, pode socar comida, coloca a dieta aí, tanta caloria, porque na minha opinião, se eu conseguir lutar bem numa categoria super pesado, por exemplo, eu acho que eu vou conseguir lutar melhor, me desgastar menos no absoluto, entendeu? Porque querendo ou não conta, né? Ano Completamente. passado, por exemplo, eu lutei de meio pesado, né? Então eu tava pesando 80, até 88, né? Menos o Até quilômetro, ele tá 88. pesando 86, 86, 87, 86, é. 86 quilos. Para você lutar com alguém de 100, 105, 110, É muita 115, e diferença, são cara. várias lutas, é muita diferença, isso conta muito, mas eu acho que se eu conseguir pesar uns 100 quilos, entendeu? Seria lutar bem na categoria de super pesado, eu acho que a diferença fica menor e você acaba conseguindo render mais durante Com as certeza, lutas, com desgastar menos, certeza. até porque seriam 4 ou 5 lutas na categoria, mais 4 ou 5 lutas no absoluto. Então, Aí seria bem melhor. a gente vem tentando fazer isso E aí. uma coisa que a gente vai fazer muito também, cara, são essas estratégias do próprio dia, né? Uma dieta Aham. extremamente específica do próprio dia ali da competição, que até tu tinha Sim, comentado contigo, né, da gente estar junto aí nessa competição, nessas principais, no Mundial, etc e tal, uhum. pra gente fazer ali uma coisa extremamente específica. Porque Sim. esse suporte do dia, cara, é extremamente importante que você consiga fazer. Para recuperar bem ali, Para né? O recuperar bem, né? peso, Porque e assim, tudo depende recuperar do entre as tempo, é, lutas, né? tudo depende do tempo que eu tenho entre uma luta e outra. Então, assim, Uhum. quando eu fiz um acompanhamento específico de um atleta em relação a isso, foi o que eu fiz. Eu ia com vários tipos de carboidrato ali naquele momento, e aí quando ele saía da luta, eu dizia assim, quanto tempo tem mais ou menos para outra luta? Ah, não, tem mais ou menos 1h30. Opa, então 1h30 tem que comer isso daqui. Opa, Tem. não, tem 30 minutos. 30 minutos? Não, então a gente tem que fazer isso aqui. É. Entende? Então, Não, cara, é eu completamente quero poder contar específico. com isso aí, hein? Não, a gente Mundial vai, se Deus quiser. remarcaram, mas vamos É, marcar isso aí. Quando não, sair a vamos pra data cima. nova, Vamos pra cima. precisamos ter o Quando você, doutor lá. cara, quando você tá presente, é uma coisa assim muito massa, sabe? Eu tava conversando agora com a mãe do Medina, a gente vai fazer uma live também junto agora segunda-feira, e eu passei Aham. uma semana lá em Maresias, né? Até tinha te comentado. Sim, Cara, quando você tá lá e você percebe qualquer alteração em relação à rotina, você consegue rapidamente ali mudar a estratégia, ajustar, entendeu? né? Cara, é muito rápido o ajuste, Fica entendeu? realmente uma personalizado máximo ali, né? Extremamente, é o máximo da personalização, entendeu? Sim, Tanto que, por sim. exemplo, algumas comidas voltava do campeonato. Por quê? Porque Aham. não dava tempo da gente utilizar ali naquele momento. Mas se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 1h30 entre uma luta e outra, eu teria Aham. utilizado aquilo ali. Aí Sim. já não era tão interessante eu utilizar o que eu utilizei para 30, 40 minutos. Cara, isso é E para o fantástico. Mundial isso é perfeito, porque hoje em dia com o sistema você sabe exatamente a hora que você vai lutar, né? Então já fala ali mais ou menos, você sabe se você vai lutar daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 1 hora e E, cara, meia. eu tava falando isso também para Simone, para a mãe do Medina, e a gente estava comentando uma coisa. O atleta de alto rendimento, ele já atentou hoje para a questão da nutrição e para a suplementação. Cara, hoje tu vê surfista, quinto mundial, o quinto do ranking, o sexto do ranking, cara, a galera fazendo suplementação de nitrato, entendeu? Para melhorar a vasodilatação, para chegar mais oxigênio. Então, assim, a galera Entendi. já Tá muito tá profissional, né? a galera tá muito profissional, porque sabe que a Uhum. nutrição muitas vezes pode fazer o detalhe.
E, cara, Sim, a diferença do primeiro pro segundo lugar numa Olimpíada é pouca coisa. é 0,2%, cara. Pois é. Entendeu? Qualquer detalhe faz diferente, não É tem jeito. detalhe, a O diferença nível está no tá muito detalhe. alto, né? Tem O nível que. tá alto. Então, É. assim, todo mundo quer treinar pra caralho, todo mundo quer ser um preguiça, todo mundo quer um cinturão de um UFC. Irmão, tem Não, e todo 500 mundo tem negros querendo acesso a arrancar muita sua coisa, cabeça. né? Com internet e Isso, tudo. Então, o perfeito. nível, e se profissionalizando, né? Dando mais retorno e tal, o nível só vai subindo, né? Com todo Com mundo, certeza. E galera chegando deixa eu lá. te comentar uma coisa também aqui, cara, que é uma coisa que é, assim, é muito comum, são duas, na verdade, que eu quero te Uhum. comentar, pra galera do jiu-jitsu, tá? Sim. Primeiro, um estudo recente mostrou que boa parte dos atletas de jiu-jitsu já entram na primeira luta desidratados, Isso por causa da perda de peso? Ah, não. É o que, deve ser o que mais tem. tá? Cara, fantástico esse dado. Então, assim, É. veja, presta atenção. Não, O porque que é... comparado com, por exemplo, esporte como wrestling, coisas do tipo assim, os atletas de jiu-jitsu não estão acostumados a perder peso como esses caras, Não entendeu? tão, Então, cara, e eu já nem vi assim MMA, atleta de nada. wrestling perdendo peso e estando bem, lutando bem e tal, fazendo a parada toda certinha. Agora eu acho que ainda no jiu-jitsu são poucos ali que sabem perder peso ali como eu não sei, por exemplo, entendeu? Eu não sei porque eu nunca fui de perder muito peso. Então, e acho que é pouca gente que perde aí do jeito certo. É, a primeira coisa, cara, em relação à perda de peso, é você perder de forma gradual. Você não pode perder de forma muito rápida. Por quê? Porque você tem várias alterações. Primeira, alteração, por exemplo, da taxa de filtração glomerular. Não sei se tu lembra desse cara, mas tem um cara chamado Rodrigo Dan. Tu lembra dele, do TUF? Tô lembrando esse nome. Ele teve uma lesão renal aguda, cara. Só para tu ter uma ideia. Por quê? Porque ele parou de beber água de uma vez, né? Aham. Parou de beber água, passou um maior tempão sem beber água e ficou fazendo sauna. O que é que Uhum. acontece? O sangue fica extremamente concentrado. E a taxa de filtração glomerular, ela vai alterando. Entendeu? Então, isso é extremamente prejudicial para um atleta que nem esse. Você tem depressão do uso depressão de glicogênio muscular, que é o que você usa no músculo. Você Uhum. tem alteração de temperatura corporal também. Olha que interessante. Quando você fica suando, o que é que acontece? Você está dissipando o calor. Quando você tem uma menor quantidade de água, você não consegue dissipar o calor da forma adequada. Então, você Aham. aumenta a sua temperatura corporal. Isso Sim, faz com que tu fadigue mais rápido. Para um sim. atleta de jiu-jitsu, isso é péssimo. É horrível. No MMA é um pouco diferente do jiu-jitsu, porque a maioria dos eventos de jiu-jitsu você geralmente pesa no dia, né? Pouco tempo ali antes de lutar e já luta, que eu acho que é muito mais saudável também. Eu acho que seria muito melhor pro Cara, MMA se fosse dessa forma, né? eu Deixaria sou um cara mais. eu sou um cara que defendo muito isso, tá? E a Aham. gente tem conversado bastante lá no UFC Uhum. e eles já fizeram uma coisa que o Tanuri lutou muito por isso, né? Que é o Uhum. fato deles pesarem agora com 36 horas ao invés de 24. Com mais Aquela, tempo. Ah, tá. aquela pesagem que a gente vê hoje ali no combate, né, na Aham. noite anterior, É a galera fake, já né? é só fake, a galera já pesou de Sim. manhã, Uhum. entendeu? Então vocês passam, os caras passam Mas a eu ter acho que o mais 36 justo horas. ainda seria no dia, entendeu? Cara, na verdade, Porque, porque senão na vai ser uma verdade, disputa de quem consegue recuperar melhor. Entendeu? Quem tem um negócio. Mas a disputa mas mesmo de aí quem é melhor no MMA. é, Então, se fosse no mesmo dia ali, os atletas mas iam ter aí um é que limite entra o para perder. nutricionista, porra. Aí é que entra o É, pô. nutricionista, meu ganha-pão, porra. Pra você é bom, né? Verdade, verdade. Aí é onde Você nós tem que entra com as lutar ao contrário, estratégias, tem que ser pô. a 36, 40, dois É, dias antes. bota pra desidratar mesmo, pra se É fuder. lógico, é. Verdade. Eu não tinha Então, irmão, pensado que com a massa. cabeça de nutricionista, não. É isso. Então, cara, isso aí é uma coisa bem legal, mas para tu ter uma ideia, sabe o que é que os estudos mostram? Que esse grau de desidratação que eles chegam, por mais que você passe até 72 horas, dependendo do grau de desidratação, se for acima de 5%, junto com Aham, perda de sólido e outros eletrólitos, 72 horas eles ainda não estão iguais. Eles ainda não estão reidratados. entendi. Entendeu? 72 horas? Não. Por quê? Porque por mais que a perda foi tão grande,
por mais que tu coloque uma grande quantidade de água de uma vez, o teu corpo ele expele, ele não retém, tá? Sim. Aí, aí que entra o trabalho, né? Cara, e eu O te falo, trabalho, eu para conseguir vou te recuperar o falar, máximo possível. infelizmente, eu já tive uma coisa muito foda, que foi umas experiências aí com atletas que, na minha concepção, seriam grandes atletas, grandes nomes, tá? E eu acho, Felipe, que um desses caras, ele não conseguiu se tornar um grande nome, porque ele saiu ganhando assim, ó, 4, 5 lutas no UFC, assim, de forma brilhante, que nem o Johnny Walker agora fez também. Uhum. E por conta das alterações de peso que ele tinha, cara, ele não conseguia manter uma constância de performance. Entendi. Quem? Ele já chegou, esse cara já chegou, não vou estar falando o nome, obviamente, por questão de ética, mas esse cara já chegou para mim, faltando 3 semanas, com 15 quilos a mais do que a categoria competitiva. Ele lutava de 7,7, cara. Ah, não, tá louco. Isso Entendeu? aí é loucura demais. Não tem como o que render acontece? bem. E aí o que acontece? A diferença de performance que o cara tinha durante ali o treino, durante o peão que ele fazia na academia, era completamente diferente da performance que ele tinha numa luta. E uma das coisas que ele sempre falava era o seguinte, cara, o meu poder de punch está muito reduzido. Uhum. Sentir a Entendeu? força, né? O cara não conseguia, ele batia, mas a galera não caía, entendeu? Dizendo que, Eu porra, acho Daniel, que... quando eu treino, cara, na academia, eu dou meu direto, eu dou meu cruzado de esquerda no cara, o cara cai. Sim. Quando eu tô lá na competição, eu não consigo. E, cara, eu disse assim, meu irmão, centenas de vezes, mas quer que eu te diga uma coisa, cara? Eu fico impressionado com isso, mas nem sempre os atletas, assim, campeões mundiais são os que têm o melhor suporte. É, Eu te é, falo isso, irmão, porque eu sou amigão, irmão do Popó. E o Popó disse, Daniel, se eu soubesse dessa forma de perder peso, eu acho que eu ainda teria lutado o quinto campeonato mundial. Porque sabe o que era que eu fazia? Eu parava de comer, parava de beber água, pegava uma capa de chuva e saia correndo no meio da rua, no meio do sol. tá doido. Entendeu? Eu disse assim, Eu pô, acho Popó, que olha que tem que merda, né, cara? levar a perca de peso tão profissional quanto o treinamento, quanto tudo, né? Eu acho que não adianta nada você, ainda mais no MMA, né? Que você perde esse tanto de peso e tem pouco tempo ali para recuperar. Você tem que fazer o negócio tudo certinho ali, porque às vezes não vai adiantar nada você ser bom pra caramba, técnico, talentoso, treinar muito e tal, se às vezes você pecar nessa parte, né? Irmão, eu fiz um teste com esse cara que foi bizarro. Teve uma luta que ele perdeu, eu fiz ele perder os 15 quilos, e juro pra ti, tá? Tô falando aqui como profissional, e tem outros Aham. profissionais aqui. Irmão, eu fazia isso com travado, Nossa, tá doido. morrendo de medo de dar uma merda. Perigoso demais, né? Perigoso, o cara pode morrer por uma hipovolemia, cara. Tá louco. Entendeu? E Aham. aí eu disse pra ele, cara, eu vou fazer assim, foi quando eu saí, eu disse, cara, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais esse tipo de Isso, acompanhamento, isso aí que porque dá uma eu não merda, concordo, entendeu? parece que sou eu que fiz aquele negócio, né? Mas na verdade Sim. eu tava tentando era minimizar. E aí olha só o que é que a gente fez. Ah, na semana uma semana antes da perda de peso, ele fez, eu já tava baixando a caloria dele, e aí ele Uhum. foi fazer um peão. Ele aguentou fazer 4 ralas de 5 minutos. O UFC são 3 de 5 minutos. Uhum. Tá? 4 E ele rounds. 4 rounds. E Uhum. ele era um cara de muito gás. O gás, a capacidade cardiorrespiratória dele era absurda. E aí, Ok. beleza. Aí uma das lutas ele ganhou por finalização. Uhum. Foi rápida a luta. Foi o que eu fiz. Na outra semana a gente fez um teste. Eu subi a caloria dele e fiz um teste. Pedi para ele fazer os rounds com os mesmos caras. Ele fez 6 rounds de 5 minutos. Mas só porque tava comendo bem. Só porque estava comendo bem, e eu passei a semana toda sentando carboidrato nele, subindo, Aham. ele dormindo bem. Quando foi na sexta-feira, a gente fez esse teste, ele deu mais 2 rounds de 5 minutos. Olha a diferença de Entendi. gás, cara. É impressionante. Não, isso aí eu Entendeu? já vi já o pessoal que perde peso, perde muito peso aí, não consegue nem treinar direito antes do campeonato. Parece que a Total. energia toda ali dele é focado na balança, né? Tipo assim, É. esquece de treinar jiu-jitsu, esquece de técnica, esquece de tudo, fica preocupado ali só com a balança mesmo, suar e peso, balar e peso. É. Por isso que é importante E fazer tem bem até para... aquela coisa, né,
do, Tá do focado bater o ali. peso, né? O pessoal vê o peso como, por exemplo, fosse, ah, não, venceu a primeira batalha. Não era para ser Uhum. batalha, filho. Isso aí é o normal que você tem que ter para você lutar. Você tá dentro da categoria competitiva, Sim, faz parte do né? trabalho, não tem jeito. Faz parte do trabalho, né? E, pô, É. cara, a galera ainda vacila muito. Recentemente teve um cara que parece que não ganhou o cinturão porque não tinha batido peso. Aí ganhou a luta e não pôde ser o campeão interino do negócio porque não tinha batido peso. Não, aí é foda. Isso Porra, já aí pensou? pois é. Graças a Deus eu nunca tive que perder tanto peso assim, não. O máximo que eu já perdi foi 3 quilos, pouca coisa E assim. já que a gente está falando de perda de peso, a mesma coisa a gente vai ter que fazer contigo. Se a gente quiser chegar a 100, 103 quilos, a gente tem que Aham. fazer isso de forma gradativa para que tu não perca movimentação, tu não perca habilidade, tu não perca agilidade, para que tu não perca performance também e para que tu Sim. não sobrecarregue também as tuas articulações. Isso é que a Uhum. gente tem que pensar, É entendeu? um trabalho graduativo ali, né? Longo prazo e sem isso mesmo. Porque eu vejo muito isso, às vezes o pessoal ganha um peso ali muito rápido, fica sem treinar jiu-jitsu, fica só malhando e perde ali a parte ali do jiu-jitsu, né? A mobilidade, a velocidade, e aí Mobilidade, acaba que não adianta nada, né? Porque, até flexibilidade também do cara mais pesado, né, irmão? pois é, isso aí é importante. Tem que estar fazendo o trabalho junto ali, né? De flexibilidade, de mobilidade para não perder, né? Quando tá, né, subindo. Fechado. Ó, próxima vez tem que dar certo o nosso bola, né, irmão? Nossa, o quê? Nosso bola. Bola? Qual? O que bola? Nosso rala. Ah, É porque nosso aqui rola, chama pô. bola. Nosso É, rola? É é. lógico, tenho que marcar agora, né? Você vai estar Ô, comigo lá irmão. no Mundial, não vai faltar oportunidade. Não, se Deus quiser. Ô, irmão, Aí o pessoal nesse chama de negócio. bola? É. Vamos fazer dois bolas aqui, bora. Ah, essa Então, é nova. aí eu disse assim, cara, eu vou acabar morrendo com esses atletas que eu tô acompanhando. Eu fui lá em Maresias, peguei a Aham. prancha do Gabriel, fui entrar lá, irmão, tomei Ah. 3 ondas na cabeça, que eu vi esse cara preocupado, irmão. Ele levantava assim e dizia assim, meu irmão, tá vivo, Ah, tá vivo. Eu disse assim, meu você irmão, foi, só quero sair você foi lá daqui, para velho. atender ele, acabou que ele que te atendeu, né? Quase o cara me socorre lá, ô Tá sacanagem. louco. Não dá, não. Não dá. Vai seguir, tem que seguir até a areia, né? Seguir até a É, praia ali é perigoso. meu irmão, é verdade. Meu brother, Tá pois, bom. cara, pra... ó, o outro falando, bola é maconha, sai fora, meu irmão. Aí, ó. Tá. Ei, irmão. Ah, Seguinte, então, meu brother, cara, primeiro, já que tem mó galera aí, gostaria de dizer tá. para você que é uma honra muito grande para mim ser seu nutricionista, um cara que, assim, é uma referência para mim também, é uma referência de foco, de determinação. A sua história também me inspira muito, já vi seus vídeos no YouTube também. Então, meu irmão, uma honra para mim estar fazendo esse trabalho com você. Eu espero que a gente consiga fazer esse trabalho por muito mais tempo. Valeu, doutor. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. Prazer trabalhar com alguém tão competente e tão presente como você, né? Sei tanto que você é Massa. atarefado, mas você está sempre ali É, mandando mensagem, sempre querendo participar, querendo ir é. lá no Mundial. Eu acho que isso aí é uma das coisas muito importantes, uma das coisas que eu priorizo, né? Tá junto ali mesmo, tá presente, É. você sempre teve. Então, Quem te agradecer tá aí, junto, meu irmão. isso aí, até o fim. Então, brigadão aí pela parceria, pelo Massa, acompanhamento massa demais. e vamos com tudo aí pro próximo. E vamos torcer para essa quarentena passar, que eu não aguento mais. O Bob Passar não aguenta logo, mais tá tanta doido, porrada, irmão. Pelo pra amor gente de marcar Deus. o bola. É. O rola, né? É, Valeu, my brother. beleza? Tamo junto, irmão. Valeu, Ó, e galera, obrigado por mó galera acompanhar. pediu aqui para depois a gente fazer uns conteúdos sobre nutrição pro jiu-jitsu. Depois vamos pensar sobre isso Pois é, também. pô, vamos fazer. Eu vi que a galera gostou pra caramba aqui, vi os comentários. Eu mesmo tirei dúvida minha aqui pra caramba e temos que fazer mais pra gente aprender aí. Vamos fazer É isso sim, aí. né não? Massa. Tamo junto, meu Valeu, irmão. Vamos se doutor. falando aí Obrigado, hein? agora, no Fica com Deus bastidor. Um aí. abraço. Tamo Abraço. junto. Até mais. Fala, galerinha. Gente, beijo, obrigado. Pessoal, eu não queria ficar fazendo live besta. Eu tô vendo muita gente aí fazendo live de qualquer coisa. Então foi por isso que eu não fiquei fazendo outras lives aqui, tá? Em relação a
falar qualquer tipo de outra coisa. Então, chamei aí o Felipe. Na segunda-feira, a gente vai, vou dizer o horário para vocês ainda, mas na segunda-feira, se Deus quiser, a gente tem uma live específica falando de nutrição do surf com Gabriel Medina. Medina vai estar aqui comigo, então vai ser muito massa, tenho certeza absoluta que vai ser sucesso. Eu quero vocês aqui presentes também, beleza? Valeu, Guilherme, valeu, Paulinho, meu amigo Dr. Jetterson, um abraço, tamo junto, se cuida. Beijo, Eve, beijo, Mateusão, Guilhermo.